Oi, gente. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Marissa e hoje eu vim contar pra vocês uma história não tão fácil. Quero ser bem breve. Quero que esse vídeo fique bem com um tamanho bacana pra que você possa assistir e não se enfadar. Antes de mais nada, eu quero também orar a Deus, pedir de todo o meu coração que as minhas palavras possam alcançar corações que realmente necessitam e que você possa ser consolado, assim como eu fui consolada por Deus, e que através da minha vida você alcance também o consolo. Gente, ano 2020 eu engravidei de gêmeos. Foi uma gestação que não foi planejada, mas foi muito desejada, muito amada. Foi uma gestação tranquila até o 6º mês. Eu tive alguns problemas assim de suspeita de toxoplasmose, mas foi descartado por exames, que era algo antigo. Então cheguei a tomar medicação, mas parou. E aí os médicos mandaram eu ficar tranquila, que não ia acontecer nada, e suspenderam a medicação. No 6º mês, o meu líquido amniótico aumentou. Então, por ser uma gestação gemelar, os médicos acharam que era normal. Pensaram até que era diabetes, mas não foi. E acharam normal, por estar os bebês estavam bem, estava tudo tranquilo, só o líquido aumentado. Eu fazia ultrassom na medicina fetal de um hospital aqui bem famoso de Brasília, que se chama HMIB. E lá é o hospital referência de maternidade gemelar. Como eles eram univitelinos, eu tinha que estar fazendo acompanhamento de ultrassom de 15 em 15 dias. Então, uma semana eu ia pra consulta, outra semana ultrassom. Uma semana consulta, ultrassom. Eu andava no hospital toda semana. Toda semana eu tinha que estar no hospital. Então, assim, eu fui muito acompanhada. Então, ao 6º mês, aí teve esse aumento de líquido, foi investigado o que era, tudo ok. Só não fez procedimento invasivo porque eles não acharam na necessidade, né? Porque os meninos estavam bem. Então, assim, eu tava correndo um grande risco de vida, sabe? Porque uma médica falou pra mim que aquele líquido ali poderia acontecer muitas coisas comigo, por estar muito alto. Até hoje eu não entendo o porquê dos médicos que me acompanhavam, médicos bem renomados, né? Eles viram aquela situação e me disseram que era normal. Mas, gente, fazer o que, né? E aí, segui gestação. Quando foi com 32 semanas, eu descobri. Aí começou meu terror. Porque, assim, um dia antes eu senti meus bebês pararem bastante de mexer. Eles mexiam muito. E um dia antes eu senti eles pararem de mexer. Até falei com meu marido: nossa, eu acho que tem alguma coisa estranha, porque eles pararam de mexer. Tô mexendo bem pouquinho. Então, como eram dois, eu não tinha noção de se um tava mexendo e o outro não. Era um em cada lado, mas se o outro mexesse aqui, parecia também que tava mexendo aqui. Era bem confuso. Às 32 semanas cheguei pra fazer ultrassom e aí a médica falou: você sentiu alguma diferença esses dias com os meninos? Eram 2 meninos, o João e o Levi. Aí eu falei pra ela: eu senti, doutora. Gente, até hoje eu me emociono. Se passaram 4 anos, mas até hoje eu fico assim. Peço até perdão, mas é coisa minha. E eu falei: senti, doutora. Eu senti. Esses dias eles pararam um pouquinho de mexer. Tô mexendo bem devagarzinho. Aí ela: tem uma coisa pra te contar. E nesse momento o meu mundo já começou a querer apagar, sabe, gente? Que sensação horrível é você ter um diagnóstico desse. É triste. Só quem já viveu sabe como é. E aí eu me lembro que ela falou assim: Marissa, esse bebê desse lado aqui morreu. Gente, desculpa, mas eu vou ter que chorar, porque não dá. Já tentei fazer esse vídeo várias vezes, mas eu não consigo me segurar. E eu lembro que meu mundo apagou. Eu lembro que era como se tivesse um negócio preto assim na minha frente. E eu segurava na maca e eu me mexia, eu me tremia e eu não acreditava. Gente, que sensação horrível. E o pior, assim, que já tava bem no final, sabe?
Eu já tava bem no finalzinho. Eu já tinha roupa. Eu só tava esperando arrumar o quartinho, sabe? Eu já tinha tudo, eu já tava comprando tudo. E... E... Meu terror começou naquele dia. Eu nunca me esqueço aquele dia. Dia 4 de março de 2021. O meu terror começou. Que eu tive que ir embora, gente. Eu tive que continuar a vida, sabe? Porque eu precisava salvar o outro que ficou, o Levi. Eu precisava salvar ele. E os médicos me falaram que tinha que ser dentro da minha barriga, porque ele estava com 32 semanas, então iria ser bem prematuro ainda. Então eles falaram pra mim, olha, você precisa ficar com ele dentro da sua barriga, porque aqui fora vai ser pior. E ele pode ter sofrido alguns traumas aí dentro, então aí dentro vai ser melhor do que aqui. A gente tirando ou não, ele tá correndo um risco de desenvolver vários problemas no corpo, neurológico, por ter vivido uma sobrecarga. Eu não sei como é que explica, gente, mas é tipo assim, o outro bebê morreu, então o sangue passou todo pela placenta pro outro, então assim, deu um choque de realidade, sabe? Eu não sei explicar. Deu um choque no corpo dele que poderia dar muitos problemas neurológicos no corpo e várias coisas. Aí eles falaram assim, até então não aconteceu nada, mas ainda pode surgir. Mesmo a gente tirando ele daí de dentro. Então assim, é melhor ele ficar aí. Fora o que todos os médicos me falaram. E eu tive, gente, que passar 3 semanas com meu bebê morto na barriga. Eu tive que passar mais 3 semanas. E foram as piores 3 semanas da minha vida. E eu não acreditava, sabe? Eu não queria acreditar. Meu cérebro, ele me deu uma defesa que eu achava que ele estava vivo. Eu falava assim, não, ele está vivo. Os médicos estão enganados e Deus vai fazer um milagre e vai transformar essa situação. Eu tenho certeza, porque eu daqui mexia e eu sentia que ele daqui tava mexendo também, gente. E eu falava assim, não, na hora que eu for ter ele no parto, eles vão ver meu filho vivo e vai estar os dois vivos. Eu ficava assim pensando, né? Tanto que no dia que eu fui fazer a mala de maternidade, eu não sei nem pra quê, até porque o meu bebê Levi, ele tava com quase 36 semanas quando eles marcaram o parto. E aí ele ia ter que ficar na UTI, né? Porque ele tava, assim, com anemia, com uma série de coisas que eles tinham visto na barriga. Então eles já tinham me dado uma certeza de que ele tinha que ficar na UTI por um tempo. Mas mesmo assim, eu com uma fé extrema, sabe? Eu fiz a mala, eu botei... Gente, eu passei a roupa. Você sabe o que é passar a roupa? Como seu bebê morto na sua barriga. Eu passava a roupa acreditando, sabe? Que meu filho ia nascer vivo. E eu passei a roupinha deles dois. Eu guardei, eu fiz a mala dos dois. Eu fui com 2 mochilas. Fiz a mala dos dois, sabe? Gente, como não? Eu não gosto nem de falar sobre assim, porque eu sofro muito ainda. E eu fiz a mala dos dois e aquela barriga gigante, um cansaço. Até que chegou o dia. De eu ir ter eles, né? Porque foi marcado. Eu fiz uma ultrassom. Uma outra depois, né? Depois dessa notícia, eu fiz uma outra ultrassom. Nossa, voltar pra essa maternidade tava sendo caos. Eu não tava aguentando mais. Então, eu sabia da realidade que tinha morrido e ao mesmo tempo eu não queria acreditar. Então eu ficava com aquela negação horrível. Gente, que luta. Que luta contra a gente mesmo, sabe? Então era uma luta diária. Eu lutava contra o meu sentimento de desacreditar e ao mesmo tempo acreditava. E sabe, só quem já viveu que sabe me entender. E foram passando essas 3 semanas eu tendo que
eu tendo que viver uma vida normal, cuidar do meu filho, fazer comida, cuidar da casa e aquela coisa horrível. Gente, foram umas 3 semanas intensas de terror. Se qualquer coisa depois eu venho fazer um vídeo só falando dessas semanas. Eu quero mesmo contar a história da situação inteira. Bom, chegou o dia, né, de eu ter o meu parto, levei tudo, levei as malas, levei tudo, mesmo sabendo que o bebê ia ficar na UTI, na minha cabeça ia acontecer um milagre extraordinário, que nem o bebê ia pra UTI, nem o outro ia ser tudo maravilhoso. Eu acho que foi uma defesa do corpo, sabe, pra mim não me deixar surtar, não sei. E chegando lá, eu chorando muito, muito, muito. E o hospital todo comovido com aquela história. As enfermeiras, todo mundo comovido, todo mundo agoniado, todo mundo aflito. Eu percebia, sabe? A história tomou uma proporção gigante no hospital que até hoje eu sou conhecida lá. Então, eu fui pra sala de parto e foi a situação mais triste da vida. Fiz uma cesariana. E aí tirou o primeiro bebê, aquele silêncio, sem choro. E aí tirou o segundo bebê, que foi o Levi. O Levi chorava, aquele chorinho bem fininho, de bebezinho prematuro, sabe? Porque 36 semanas, como ele era gêmeos, então assim, ele não era um bebê grande, né? Tinha uns 2 quilos e pouquinho. Então era um bebê pequenininho ainda. E aí ele chorava, gritava. Aí elas, olha, a gente não vai poder trazer ele no seu colo agora porque ele tá bem cansado ainda. Aí eu, não tem problema. E aí depois eles levaram ele pra UTI. E eu fiquei na sala de avaliação, né, de repouso que fala. E aí passaram algum tempo, eu fui pro quarto com meu marido, me colocaram naquela ala que achei até interessante, eu nem sabia que existia, é uma ala que fica só mulheres que perderam bebê. E lá tem essa ala. E eu fiquei no quarto com uma menina também que tinha perdido o bebê dela. E aí eu fiquei lá a noite inteira, agoniada, ouvindo o choro de outros bebês, porque querendo ou não vinha o choro. E me dava agonia, eu ficava assim achando que era meu filho, sabe? E aí tudo mudou. Eu não quis ver o meu bebê morto, meu marido foi lá ver. Então assim, como ele tinha morrido, aí agora a preocupação foi pro outro. Eu passei esse final da gestação só pensando no que estava morto e pra ficar vivo. Quando ele nasceu e a ficha caiu, que realmente não tinha mais jeito, aí minha preocupação foi pro outro. Gente, que coisa horrível. Eu não pude nem viver o luto direito do outro, já tinha que viver a agonia do outro agora, que tava na UTI. E aí minha mente já foi pra lá e eu ficava só pensando nesse. E desesperada. E no outro dia acordei de manhã, tomei um banho e fui pra UTI. Chegou lá, eu fui visitar ele. E aí já vieram atrás de mim. Maressa, a gente precisa conversar. Eu falei, não, de novo. De novo não. O que foi, gente? Aí eles, olha, a gente já fez muita coisa, muito procedimento, e ele não tá fazendo xixi. Eu preciso fazer agora uma tomografia pra gente ver o que tá acontecendo. Gente, quando ela me falou isso, eu já sabia que ia acontecer. Porque antes de eu engravidar, eu tinha sonhado com que eu tinha tido um bebê e ele nascia com mão dura. Mão dura é o que, gente? Sem movimento. Morto, né? E na hora que ela falou isso, veio esse sonho na minha cabeça, sabe? Falei, poxa, de novo não. Ai, meu Deus, os dois. Poxa, eu queria os dois, mas já foi um, agora o outro de novo. Não, eu não vou aguentar. E eu fui pro quarto, desolada, agoniada. Meu marido teve que voltar pra casa. E pra cuidar do meu outro filho.
que eu tinha um filho de 4 anos, na época ele tinha 4 anos. E aí ele tava na casa da vizinha, e então a vizinha ia trabalhar e precisava entregar ele. E aí meu marido veio ficar com meu filho. Eu fiquei lá sozinha, perturbada, louca, sabe? E eu levantei de novo, fui lá pra UTI. E chegou lá, isso já tinha 24 horas que eu tinha ganhado eles. Nessas 24 horas, tudo isso acontecendo. Eu ganhei ele no dia 19, no dia 20 eu já tava desse jeito aí. Fui lá de manhã, voltei pro quarto, meu marido teve que ir embora. Aí à tarde eu fui de novo. Chegou lá, eu recebi a pior notícia da minha vida de novo. A outra pior notícia. Chegaram pra mim, a gente ainda carreguei eles. Deixa eu até contar aqui. Desculpa a agonia aqui pra falar, é porque a gente se desorganiza mesmo, sabe? Eu entendo que até hoje eu falo assim que eu fui curada por ainda conseguir viver, mas até hoje em mim a minha ferida é um pouco aberta, então acredito que eu tenha que vir me expressar aqui pra poder a gente compartilhar nossas dores e quem sabe eu cessar essa ferida que tá aberta em mim até hoje e eu entender o propósito desse sofrimento que eu vivi. Eu preciso entender. E que seja um propósito de alcançar corações e que você também se sinta abraçada e entenda que não foi só com você, que já aconteceu com muitas outras pessoas e pior ainda às vezes. Não querendo diminuir a sua dor, mas existe casos bem piores. E eu considero o meu como um caso muito triste, muito severo. Foi uma situação que eu tive que ter muita resiliência, que eu tive que ter muita garra, muita força. E eu acredito que essa força veio de Deus, sabe? Eu não entendo, já me questionei muito a Deus o porquê eu tive que viver isso. No auge dos meus 24 anos, assim, pensa assim, meu Deus, o que eu fiz? O que foi que, sabe? Mas, voltando ao assunto. Chegando lá, o médico falou pra mim, olha, a médica, né? Olha, Marissa, a gente já fez uma tomografia e os rins do bebê parou de funcionar. Os 2 rins pararam de funcionar. Eu olhei pra ela e eu falei, ele vai morrer também, né? Aí ela falou, vai. Gente, acabou a minha esperança, sabe? Eu fui embora. Eu não quero mais ficar aqui, não. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não aguento mais ficar nesse lugar. Aí eles me deram alta, sabe? Só tinha um dia só que eu tinha ganhado eles me deram alta. Falou, não, com certeza, não tem como você ficar aqui, pode ir embora. Aí meu marido foi me buscar. E eu vim pra casa. Aí no outro dia eles me ligaram. E mandaram eu ir lá pra transferir ele pra um hospital maior, chamado Hospital da Criança aqui de Brasília. E eu fui. Andei um corredor gigante, minha cesárea começou a sangrar. Minha cesárea começou a sangrar, sabe? Eu tava sem força, eu não aguentava mais. Eu já tava no limite. Foi algo, gente, que doeu tanto, que até hoje eu falo como se fosse ontem. E cheguei lá. Olha, você teve que vir porque a ambulância vai transferir ele. Eu fiquei lá esperando, a ambulância nem chegou. Eu fiquei tão triste, falei, poxa, não façam isso comigo mais. Vocês me chamam aqui, eu tô operada. Ainda tinha que descer a escada. Tô operada, meu filho não vai ser transferido. E
porque fazem isso, sabe? Um descaso, coisa de SUS mesmo, sabe, gente? Eu não quis mais ver meu bebê, eu não conseguia mais ver ele, eu não conseguia. E ele tava lá dentro da sala, eu não conseguia entrar mais, gente, eu não conseguia. A minha cabeça não tava mais conseguindo assimilar a perda do outro com a perda desse. Gente, que horror. E aí eu cheguei em casa e minha cesárea tava sangrando. E aí ligaram de novo, olha, você tem que voltar, porque tem que levar ele pro outro hospital, a ambulância chegou agora. Aí eu falei com meu marido, eu falei, olha, a partir de agora é com você, eu não aguento mais. Minha cesárea já tá sangrando. Começou a querer inflamar, sabe, gente? Eu falei, a partir de agora é com você, eu não aguento mais, eu não tenho mais força, eu tava me sentindo um bagaço, um lixo, não sei nem explicar. E aí meu marido começou a tomar a frente das coisas e ficar lá com o bebê e acompanhar o bebê lá no hospital, participar das reuniões, porque tinha que fazer cirurgia. E foram aqueles processos de 11 dias, eu não consegui mais ir ver ele, eu não consegui mais sair de casa. Eu passei 48 dias deitada na cama sem levantar. Porque ele já tava decretado que ia morrer, sabe, gente? Então meu marido ficou acompanhando, eu não aguentava mais, a minha mente apagou. E eu me lembro que no dia 30 de março ligaram pra gente 5 horas da manhã. E eu já sabia o que era. Aí mandaram meu marido ir lá. E ele já não tava mais entre nós. E toda aquela oração que a gente fazia de pedir a Deus cura, que pedisse que Deus deixasse ele perfeito, se transformou em Deus leva logo. A gente não aguentava mais ver ele sofrer, sabe? Eles estavam querendo ficar fazendo cirurgia nele e a gente falava, não, deixa ele em paz. Deixa ele em paz. O Senhor já disse que ele não vai sobreviver, que ele não aguenta. Deixa ele em paz. Faz só o básico que ele aguente, mas não fica mexendo nele. Eles não tinham, gente, expectativa de vida mais, sabe? Os rins deles estavam parados, então... E nem pra doação de órgãos, nem pra receber um rim, ele tinha como, foi o que me falaram pra gente, né? Por ele ter um peso bem baixo, por ele ainda ser um recém-nascido. Acho que tem que ter um certo tamanho, tem que ter um certo quilo. Não acontece isso com recém-nascidos. Acho que teria que esperar meses, sabe? Então, assim, se ele conseguisse, mas era algo irreversível, já tinham decretado pra gente. Então, a gente só ficou esperando, sabe? Eles ficaram lá cuidando, deixando ele tranquilo, sem sentir dor. Fizeram tudo que a gente pediu pra não deixar ele sentir dor e ele seguir o rumo da vida dele em paz, sem dor, sem sofrimento. E aí meu marido ficou lá acompanhando tudo isso, toda a situação muito triste, que ele fala que foi muito triste, muito doloroso. E ainda bem que eu não tava lá pra ver, que eu não aguentava mais. Eu não aguentei mais ver nada. Eu já tava mal, porque eu já vinha vivendo um luto antigo. Eu já tava destruída, não tinha mais força pra aguentar mais. Eu não sei nem explicar, gente. Só sei que foi uma situação muito difícil e que eu peço a Deus que tenha propósito, que assim como eu, você possa sentir o acalento do Espírito Santo nesse momento. E entenda que aqui é a vida, e na vida a gente tá sujeito a viver muitas coisas difíceis. Mas que assim como eu tive o consolo do Espírito Santo para conseguir continuar a vida, que ele possa te alcançar e te fazer continuar. Teve muitas indagações, muitas perguntas, muitos porquês, muitas negações. O que me fez conseguir
seguir a vida, é o que me fez conseguir não surtar e não enlouquecer. Por mais que ainda eu chore, por mais que eu ainda eu sinta, mas é admirável o tanto de sofrimento, que eu não entrei nem tanto em detalhes aqui, porque senão fica muito grande, o tanto de sofrimento que eu vivi pra eu hoje estar aqui falando. É admirável, gente. E eu acredito muito, muito no consolo do Espírito Santo. Jesus nunca enganou a gente que aqui ia ser lindo. Ele falou, né, que aqui teria aflições. E tem aflições. Você tá passando por aflição. Eu passei por essa grande aflição que até hoje machuca o meu coração. Mas eu espero que tudo isso que eu vivi seja algo para poder te curar também. Que você escute a minha história e veja que aqui é um lugar difícil, que a gente passa por aflições, mas que o Senhor, Ele faz a gente superar. O Senhor, Ele faz a gente continuar a caminhada. E que o Espírito Santo possa te alcançar nesse momento. E que Ele possa trazer o refrigério pra tua alma, assim como trouxe pra minha. Por mais que venha dias que você fique com aquelas indagações, por mais que venham dias que você fique desamparada, desacreditada, mas que o Espírito Santo possa te conduzir. Que Ele possa pegar em tuas mãos e fazer você continuar essa caminhada, essa jornada tão difícil que é a vida após um luto, e um luto tão dolorido que é o luto de perder filhos. Esse, pra mim, eu acredito que é o maior e o pior luto. Não desmerecendo os outros, mas perder um filho é triste, é terrível. Porque desde o dia que a gente descobre que tá lá dentro da nossa barriga, a gente já ama mais do que tudo. A gente ama com todas as nossas forças. Então, que a graça do Senhor possa te alcançar e possa fazer você continuar a sua jornada. E conte comigo para que a gente possa interagir aqui nesse canal, falando de outros assuntos, de outros temas relacionados a essa dor. Um grande abraço, até mais.